Então, Então, antes da Sidara, desculpa, Sidara, passar a palavra para essa nossa minha grande amiga Priscila. Nos encontramos no MES, nos encontramos também no ICME, agora em Sydney. Então, tem nossa, um carinho fantástico com essa pessoa maravilhosa que trabalha com essa questão tão importante. E ao lado de uma grande professora, que é nossa colega aqui com grande força, né, que é a Sidara Ripoll também. Então, essa dupla hoje vai fazer acontecer aqui com uma temática tão importante que a gente tem que reconhecer a potência e a força das mulheres na matemática, né? Então, Sidara, fica com você. Eu espero que eu não caia a minha energia. Se eu cair, vocês já sabem. E aí é contigo aqui, tá? Te coloquei como tá, moderadora, Sidara, e aí a Pri como apresentadora. Grande tá beijo, bom. sucesso. Obrigada. Então, boa noite a todos. Então, eu sou a Sidara, professora do pós-ensino, e fui convidada pelo Maurício para mediar esse fórum, que nos traz Priscila Pereira, para falar sobre pensando a educação matemática a partir das experiências de meninas e mulheres negras, realidade, desafios e possibilidades. A Priscila é doutoranda em Mathematics and Science Education da Universidade de Illinois, Chicago, onde mora atualmente. Tem especialização em Black Studies e outra em Gender and Women Studies. Sua pesquisa abrange questões sobre interseccionalidade, racismo, antinegritude gendrada e justiça racial na educação matemática no Brasil e Estados Unidos. Em sua tese de doutorado, Priscila estuda as experiências de mulheres negras pós-graduandas em matemática no Brasil e as diversas maneiras que essas mulheres encontram e resistem à antinegritude e machismo em suas trajetórias. Priscila é diretora e cofundadora do projeto Racial Justice in Early Mathematics, Justiça Racial na Educação Matemática Infantil, sobre o qual certamente ela vai nos falar um pouco aqui. Então, Priscila, te passo a palavra, tu já consegues projetar a tua tela, né? E eu vou apagar a minha tela aqui, tá? Tá bom. Olá a todos, é um prazer muito grande estar aqui. Primeiro agradeço ao professor Maurício pelo convite, né, ao programa de pós-graduação no ensino de matemática pelo espaço, e a professora Sidara por facilitar essa conversa, né. Antes da gente começar, eu sempre gosto de parar um momento para a gente chegar, né, com nossa mente, com nosso corpo, nosso espírito, no momento de conversa que a gente está se propondo a ter. Enquanto a gente respira profundamente umas 2, 3 vezes, eu estou projetando aqui a imagem de mulheres negras matemáticas, que algumas são muito importantes para a população negra no Brasil, outras são muito importantes para a matemática no Brasil, e outras são muito importantes para a minha vida pessoalmente, e todas elas são muito importantes para esse trabalho. Então, se vocês puderem se juntar a mim, respirar fundo umas 2 vezes, aí eu começarei minha palestra. Então, deixa eu ver aqui. Nessa apresentação, eu vou falar mais especificamente sobre a minha tese de doutorado, que é intitulada Centralizando as Experiências de Matemáticas Negras, uma análise da pós-graduação em matemática no Brasil. Mas, com certeza, posso falar um pouquinho do projeto que eu sou diretora, não incluí nos slides, mas vou falar, se for interesse do grupo ouvir, com certeza falarei sobre esse projeto. Sobre o nosso tempo juntos, eu coloquei uma agenda, estou propondo uma agenda para a gente organizar a nossa conversa e da seguinte maneira. Então, vou começar falando do foco e a justificativa para a minha pesquisa e também a motivação para fazer essa pesquisa. Em seguida, vou apresentar brevemente o contexto brasileiro de forma mais ampla, né, de uma perspectiva de gênero e raça. Depois eu vou apresentar umas informações que eu produzi sobre o contexto de educação matemática na perspectiva de mulheres negras no Brasil, mais amplamente.
E eu também vou compartilhar uma fundamentação teórica, meu método de pesquisa e a base analítica, e também vou compartilhar uma ferramenta conceitual que eu estou desenvolvendo para as pessoas que estão interessadas em estudar as experiências de meninas e mulheres negras, e também vou compartilhar algumas informações iniciais da minha tese. A minha tese ainda está em andamento, provavelmente defenderei nos próximos meses, e antes de terminar essa palestra, eu tenho um convite a todos nós que estamos aqui hoje. E, claramente, depois disso, as perguntas. Então, eu vou ler um pouco no começo, porque tem umas informações bastante importantes que eu não quero que a emoção me faça não falar o que eu gostaria de falar. Então, vou ler no começo, com perigo de ser um pouco enfadonha, mas, por favor, tenha um pouco de paciência, vai ser rapidinho, depois a gente vai começar uma conversa mais fluida, tá bom? Então, minha tese tem como principal foco de estudo as experiências de gênero, raça e classe de mulheres negras pós-graduandas em matemática no Brasil. E quando eu falo matemática agora e no decorrer dessa apresentação, estou falando de educação matemática, matemática pura, matemática aplicada, história e ensino de matemática também. Mais especificadamente, dentro das experiências de mulheres negras, eu estou investigando as maneiras pelas quais a antinegritude gendrada, que é a antinegritude de uma forma que traz o viés do gênero, né? Molda as experiências de mulheres negras dentro e fora da pós-graduação em matemática e as formas de resistência que essas mulheres utilizam para persistir e proteger a sua humanidade nos espaços matemáticos. Tem 3 perguntas principais que norteiam a minha tese de doutorado. Elas se referem às experiências de das mulheres negras na sociedade mais amplas, como eu falei anteriormente, também as suas experiências na pós-graduação em matemática. Então, o que é ser mulher negra na sociedade brasileira? O que é ser mulher negra nos programas de matemática no Brasil? E também quais são as formas de agência, quais são os comportamentos, as atitudes que essas mulheres desenvolvem e utilizam para preservar seu bem-estar, tanto acadêmico, emocional, social e físico dentro desses espaços. E uma das coisas que eu estou fazendo na minha análise também é montando uma conversa entre a pergunta 1 e a pergunta 2, né? Porque a pergunta 1 é bem focada na sociedade mais amplamente. E a pergunta 2 foca nos espaços matemáticos. Então, eu estou interessada em saber quais diferenças, quais as semelhanças que acontecem na sociedade brasileira mais abrangente e nos espaços matemáticos. Eu vou falar em espaços matemáticos várias vezes aqui. Espaços matemáticos, eu estou falando principalmente dos espaços institucionais. Pode ser programas de pós-graduação, pode ser salas de aula, pode ser laboratórios, podem ser conferências, pode ser grupos de estudos. Todos os espaços em que as mulheres negras participam de uma forma de fazer e compreender matemática, mas que também são institucionalizados e reconhecidos como matemáticos. O institucionalizado quer dizer a escola, porque na minha linha de pesquisa, nós estamos engajando, aprendendo e fazendo matemática em todos os espaços que não necessariamente são dentro da escola de aula, da sala de aula e de programas universitários. Agora, um pouquinho sobre o porquê que eu estou fazendo essa pesquisa e por que é importante. Considerando que esse é um estudo pioneiro, até recentemente haviam quase nada, né? Quase nenhuma pesquisa sobre a mulher negra na matemática, agora esse quadro já está mudando, com muita alegria que eu falo sobre isso, né? Há várias razões para estudar as experiências de mulheres negras na pós-graduação em matemática. A primeira razão é que, antes de mais nada, as mulheres negras importam e merecem ter suas histórias celebradas. O estudo das experiências de mulheres negras que avançaram na matemática é principalmente importante para outras meninas e mulheres negras que pensam em engajar nessa área, né? E é um arquivo de sabedorias para que outras meninas e mulheres negras saibam o que as esperam, como outras mulheres viveram e sobreviveram a esses espaços. Em segundo lugar, esse estudo rompe um perigoso estado de apagamento, consciente ou não, que o campo de pesquisa em educação matemática no Brasil mantém em relação à interseção de raça, gênero, classe e educação matemática.
Então, assim, às vezes a pesquisa de gênero e educação matemática já está bem avançada. Agora a gente está tendo pesquisas também na área de raça e área de exatas em geral, e algumas pesquisas na área da matemática, pesquisas que têm um cunho de classe social também, mas pesquisas que trazem todas essas vertentes juntas e que vão falar especificamente das experiências de mulheres negras ainda é bem escasso. Esse estado de invisibilidade impede que muitas de nós enfrentemos as dinâmicas estruturais, institucionais e interpessoais que dificultam as oportunidades de estudantes historicamente marginalizados. É aquilo, né? Se não tem nome, se a gente não sabe, é difícil a gente argumentar sobre o que a gente precisa argumentar e requerer os nossos direitos. Terceiro, a gente está vivendo um momento bastante histórico e um momento histórico bastante interessante no Brasil. Não sei se vocês já estão percebendo isso, né? Mas nunca existiram tantas iniciativas destinadas a abordar a história racista do nosso país e os impactos na educação. Embora muitas dessas iniciativas estejam fundamentadas em agendas neoliberais, elas trouxeram as questões de desigualdade racial para o primeiro plano das conversas públicas e das políticas educacionais. Esse estudo que eu estou fazendo oferece uma perspectiva crítica para essas conversas e políticas emergentes. Por fim, ao fornecer uma análise estrutural, sociopolítica e histórica, assim como uma metodologia feminista negra para entender a educação matemática no Brasil, este estudo desafia as perspectivas dominantes que posicionam as mulheres negras como incapazes de participar da matemática, tanto educacional quanto profissional, em espaços institucionalizados. Como uma feminista negra, não poderia continuar falando da pesquisa sem falar de quem eu sou e por que eu estou fazendo isso. Então, eu venho para essa pesquisa como uma mulher negra brasileira, que estudou educação matemática em uma instituição de ensino superior pública e predominantemente branca no estado de São Paulo. Sou filha de Miriam e Manuel, minha mãe está aqui na audiência, uma mulher branca e um homem negro que se uniram muito cedo em suas vidas e formaram uma grande família. Estão vendo todos os meus irmãos aí, né? Muito bonita e bastante complexa. Eu sou a primeira pessoa da minha família a ir para a faculdade e também sou a primeira a fazer pós-graduação. O meu interesse em estudar as experiências de mulheres negras matemáticas no Brasil surgiu no doutorado. Embora a maior parte do meu doutorado tenha me exposto a pesquisas críticas de matemática centrada nos Estados Unidos, toda a minha educação do doutorado é aqui nos Estados Unidos. Eu comecei a refletir sobre as minhas próprias experiências no Brasil e a me questionar o que outras mulheres negras tinham a dizer. Também queria saber quais eram as experiências dela. Aqui nos Estados Unidos, essas pesquisas de raça e gênero já estão bastante avançadas. Tem, assim, estudos de 20, 25 anos atrás que já estão abrangendo esses assuntos. Então, em relação ao que a gente tem no Brasil, é bastante avançado. E é o meu compromisso com as matemáticas negras brasileiras que me motiva a seguir em frente quando a vida de doutoranda se torna muito difícil, né? Porque a gente não é só doutoranda, a gente é muitas outras coisas. Nesse lado aqui Vocês conseguem ver minha setinha mexendo no slide ou não? Não dá para ver, né, Cidara? Eu acho... de vez em quando um ponto azul. Agora sim. dá para ver um ponto azul? Sim. Então, Uhum. nesse lado aqui do slide, eu tenho uma linha do tempo sobre a organização das mulheres negras, porque a primeira vez mesmo que se sentiu uma sensação de coletivo de mulheres brasileiras negras foi no World Meeting for Women in Mathematics, que aconteceu no Rio de Janeiro, em 2018, que é parte daquele International Committee of Mathematics, né? E aí, para muitas dessas mulheres que vocês estão vendo nessa foto aqui, foi a primeira vez que elas viram outras pessoas negras, outras mulheres negras também matemáticas. Então, é um momento bastante importante para essas mulheres e é um momento bastante importante também para o coletivo de mulheres negras no Brasil, que se estabelece o grupo de matemáticas negras a partir de 2018 também,
liderado pela professora Manuela, da Bahia, a professora Simone também da Bahia, a professora Luciana, de Goiás. São mulheres assim que estão na vanguarda da coletividade de matemáticas negras. A gente age muito como grupo. Em 2020, a gente publicou um manifesto, foi junto com aquelas manifestações que estavam em relação à morte do George Floyd, que abriu muito espaço para conversa, né? E esse manifesto foi publicado pelo International Committee of Women in Mathematics, também foi publicado por várias organizações matemáticas no Brasil, como a Sociedade Brasileira de Matemática, a Sociedade Brasileira de Matemática Pura e Aplicada. E a partir desse ano, quando a gente publica esse manifesto, tem muitas oportunidades de conversa, mesas redondas. Foi na época do Covid, né, do isolamento social, então tudo estava acontecendo pela internet. Então teve muitas lives com muitas mulheres negras de vários lugares do país. E em 2021, a gente organizou o primeiro encontro nacional de negros na matemática. Não era, obviamente, só para as mulheres negras, mas grande parte dos organizadores desse evento foram nós, mulheres negras. E agora a gente está na luta para ter o segundo encontro ano que vem. Se vocês não assistiram ainda, tem um documentário chamado Potência N. Esse documentário foi publicado em 2018 e relata a experiência de mulheres negras, né, na matemática, mas também traz testemunhos de mulheres de outros países que participaram do World Meeting for Women in Mathematics. É muito legal. Se vocês derem um Google aí, Potência N, vocês vão encontrar esse documentário. Bem bacana. Ok, agora vamos olhar um pouquinho sobre o contexto brasileiro. E como eu estou falando com brasileiro, eu acho que a gente é como que a gente já entendesse bem isso, então vai ser uma coisa bastante resumida. Então, as ações do movimento negro brasileiro, juntamente com as contribuições de intelectuais negros e organizações de base, fornecem evidências robustas de que a população negra não tiveram acesso à humanidade plena historicamente no Brasil. Eu posso fornecer, eu não vou passar muito tempo falando disso, mas eu posso fornecer bastante referências bibliográficas para as pessoas que tiverem interesse em se aprofundar nessa área. Historicamente, projetos raciais foram estabelecidos para perpetuar a desumanização das pessoas negras em uma sociedade guiada pela falsa sensação de ser um caldeirão de mistura pacífica. Em meu trabalho, trago para o foco o branqueamento, o mito da democracia racial e o colorismo para prover um contexto histórico sobre as realidades sociais das mulheres negras. Mas antes de discutir esses projetos raciais, vamos dar uma olhada no sistema de classificação racial no Brasil. E aqui eu estou levando em consideração o IBGE, viu? Atualmente, há duas categorias raciais usadas pelo governo e pela maioria das instituições no Brasil para classificar pessoas negras, que é a categoria preta e parda. Essa última, parda, é frequentemente usada para classificar indivíduos miscigenados. O negro, negra, é uma categoria instituída por meio da mobilização do movimento negro brasileiro, que se refere a indivíduos de ascendência africana e inclui pessoas que se identificam como pretas ou pardas. É importante observar que não há uma definição única e consensual para nenhuma dessas categorias. Inclusive, foi muito interessante conversar sobre isso com as mulheres do meu estudo, porque às vezes a gente sempre pensa que essas categorias estão ligadas somente ao fenótipo, né, como a pessoa se apresenta. Mas o que a literatura fala, e eu também observei no meu estudo, é que essas categorias, os indivíduos podem mudar ou ser mudados de categoria racial, dependendo de vários fatores, incluindo a localização geográfica, status social, a condição socioeconômica. Aqui embaixo tem um gráfico criado pelo IPEA, e esses dados também são do IPEA, em que diz que o Brasil é um país de população majoritariamente negra, com a maioria parda, e com uma segregação racial bastante demarcada. Esse mapa que a gente está vendo aqui foi criado pelo Pata Dada com o censo de 2010. Então, eles distribuíram aqui as informações demográficas de raça no Brasil,
parda, preto e branco, e a gente pode ver que existe, né, uma segregação bem aparente, onde o norte, né, é majoritariamente pardo e preto, e o sudeste, o sul e sudeste, majoritariamente branco, apesar que essa parte aqui, né, tem uma mistura bastante de brancos e pardos. Vamos falar agora dos projetos raciais que eu estou tomando em consideração no meu estudo. Falando resumidamente sobre os projetos raciais, essa apresentação linear que vocês estão vendo na tela não deve inferir que esses projetos ocorreram de forma linear. Embora tenham recebido atenção política e popular em momentos históricos distintos, muitos de seus aspectos coexistiram e ainda vigoram na sociedade brasileira atual. Influenciada pelas teorias científicas racistas do século XIX, que retratavam os não brancos como incapazes de desenvolvimento intelectual e social pleno, e consideravam os negros como os mais inferiores, o branqueamento pressupõe a superioridade branca na mistura racial. Dessa forma, a mistura de sangue branco com o não branco apagaria as características indesejáveis dos não brancos. Nesse sentido, acreditava-se, e ainda acredita-se, por muitas pessoas acreditam, que as pessoas miscigenadas eram de um tipo superior quando comparadas aos negros, embora ainda inferiores ao branco puro. Essa figura aqui é muito popular ao redor do mundo, mas ela foi pintada de acordo com a observação do Modesto Brancos no Rio de Janeiro, quando ele estava aqui em 1895, e mostra a ideia do branqueamento pela miscigenação. E eles falavam, né, que até a quarta geração, até a quarta geração não existiriam mais os traços negros, né? Se os parceiros se misturassem com outros sempre mais claros, sempre mais brancos. Existem muitos relatos históricos sobre as práticas públicas e políticas de branqueamento no Brasil, principalmente políticas de migração, por exemplo, né? O encarceramento das populações negras, o descaso com a saúde, com a sobrevivência das populações negras. E existem relatos de pensadores intelectuais negros, naquela época, que diziam que a população negra deixaria de existir em 2012, se desde o século XIX essas práticas de miscigenação continuassem. Os pardos seriam 3% da população no Brasil e não existiriam o negro puro, né? Isso não é verdade, porque estamos em 2024 e estamos aí sobrevivendo, estamos a maioria do país. O mito da democracia racial é um projeto que retrata o Brasil como um país onde se diz que o racismo é inexistente e que a raça é irrelevante para a formação social. Conforme argumentam diversos estudiosos, esse projeto é resultado de longos e complexos processos socioculturais e políticos conduzidos pela elite branca em seus esforços para criar uma identidade excepcional e proteger sua dominação sobre os brasileiros não brancos. Essa imagem que vocês estão vendo referente ao mito da democracia racial é do Oswaldo Sargentelli e as mulatas, né? Porque a mulata, que seria essa mulher negra misturada, ela virou um referencial para a democracia racial, né? Como se elas demonstrassem que no Brasil, a própria existência da mulata mostrasse que no Brasil já não existe racismo, porque resultaram essas mulheres felizes, alegres, né, que trazem vida para o país, que são símbolo da beleza, da sensualidade, do talento do Brasil. E, por último, o colorismo no Brasil está enraizado em sua história nacional, desde sempre, né? Desde a colonização, escravização das populações negras, existe essa ideologia de que quanto mais perto do branco você tiver, mais oportunidades, melhor tratamento você vai ter na sociedade brasileira. E também o colorismo é um fenômeno mundial, não só no Brasil, mas em todas as sociedades que estão fundamentadas na escravização das pessoas negras. E também existem os países que aderiram a esse pensamento devido à supremacia branca global. No Brasil é bastante interessante porque os dados estatísticos mostram que, apesar das semelhanças gerais entre os indicadores sociais para pretos
geralmente entendidos de negros de pele escura, e para pardos, isso quer dizer do trabalho na educação, na saúde, na longevidade, acesso a serviços públicos. O colorismo continua a afetar as possibilidades sociais dos negros de todos os tons de pele e recompensa os indivíduos de pele clara em diferentes ambientes sociais. Então, quanto menos negro você parecer, menos, por exemplo, racismo explícito você vai encontrar, por exemplo, e mais oportunidades de emprego, mais oportunidades de fala você tem. Vamos falar um pouquinho do contexto educacional. Quando eu decidi estudar as experiências das mulheres negras na matemática, eu fui atrás de qualquer informação que pudesse falar sobre o meu interesse. No entanto, o que eu encontrei foi a confirmação de que as mulheres negras foram epistemicamente apagadas da pesquisa educacional em geral e da pesquisa em educação matemática em particular. Fazem 10 anos que eu estou no doutorado e eu comecei a desenvolver essa pesquisa em 2016. Foi quando eu decidi que esse seria o tema da minha pesquisa. Então, em 2016, principalmente, não tinha nada. E como eu disse anteriormente, hoje esse cenário está mudando com um número tímido mais crescente de trabalhos no tema, como, por exemplo, a dissertação de tese, a dissertação de mestrado da professora Thaís Oliveira, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e também os trabalhos da professora Menezes, que fala das matemáticas negras da Bahia. Até onde minha revisão da literatura sugere, a análise quantitativa que eu realizei parece ser a primeira vez que uma análise estatística da participação das mulheres negras no sistema educacional em geral e na matemática em particular foi realizada, foi a primeira vez, né? Que isso foi realizado. E então, nos próximos slides, eu vou falar sobre 4 resultados. Para fazer essa análise sistemática, eu usei dados do IBGE, dados do ENAD, dados do IPEA, dados dados da CAPES também. E eu olhei os dados na época que eram disponíveis de 2010. Eu entrei em contato com algumas organizações mais recentemente, mas eles não me forneceram os dados mais recentes. Então, a gente está olhando aqui dados de 2010, tá bom? Então, com relação às mulheres negras com idade de 25 anos ou mais, que é considerada a faixa etária para a pós-graduação, em 2010, 55% dessas mulheres não haviam concluído o ensino fundamental ou não tinham nenhuma educação institucionalizada, ou nunca tinham ido para a escola, né? A maioria das mulheres de 25 anos ou mais. Apenas 7% das mulheres negras haviam se formado na faculdade. Os dados sugerem que as mulheres negras estão coletivamente entre as que têm menos educação institucionalizada no Brasil. Vocês vão me ouvir repetir essa palavra institucionalizada várias vezes. Por quê? Porque as mulheres negras, elas estão sempre aprendendo, sempre compartilhando conhecimento, sempre construindo sabedoria. O que a gente está analisando aqui é o espaço escolar ou acadêmico, né, reconhecido pelo governo como tal. As leis educacionais no Brasil exigem que todas as crianças de 6 a 14 anos de idade sejam matriculadas na escola. 96% das meninas negras nessa faixa etária estavam, de fato, matriculadas na escola em 2010. No entanto, a matrícula de meninas negras diminui à medida que o nível de escolaridade aumenta. Nesse mesmo ano, em 2010, apenas 43% das meninas negras em idade de ensino médio estavam matriculadas na escola e 8,6% das mulheres negras em idade universitária estavam matriculadas na faculdade. Especificamente em relação à pós-graduação, minha busca por informações destacou a falta de dados sistêmicos e confiáveis que pudessem ser usados em minha pesquisa, e infelizmente isso ainda não mudou. De fato, os dados que estavam disponíveis pela CAPES, porque a CAPES já não disponibiliza esses dados mais no seu site, sobre raça, eram inconclusíveis para aproximadamente 65% dos alunos de pós-graduação. Eu tive acesso, antes deles tirarem do ar, a dados da pós-graduação do Brasil em matemática para 2017 e 2018.
Esses dados que eu analisei, eles tinham informações de sexo, que no Brasil ainda para esses dados estatísticos do IBGE, por exemplo, né, ou das agências governamentais, tem sido ainda focado no masculino e feminino, e raça, né, de acordo com as classificações do IBGE. E nesses dados a gente tinha aproximadamente 8 mil alunos na pós-graduação em matemática no Brasil. E desses 8 mil alunos, 65% deles não tinham informação nenhuma sobre a identidade racial deles. Como a classificação por sexo é feita automaticamente, eles usam os dados do CPF. A gente sabe que o corpo discente e também o corpo docente dos programas de pós-graduação em matemática no Brasil são majoritariamente masculinos. Eu já falei sobre esses dados, já apresentei tabelas e gráficos em outras apresentações que eu posso compartilhar com vocês, se vocês tiverem interesses. Mas nesse grupo, né, da pós-graduação discente e docente, as mulheres representam aproximadamente 25% do grupo, e os dados que são disponíveis indicam uma maioria branca, com 22% dos alunos marcados como branco. As mulheres negras representavam aproximadamente 3% dos alunos de pós-graduação em matemática. Mas, de novo, a gente ainda precisa de sistemas confiáveis e abrangentes para entender o cenário, né, racial e de gênero na matemática do Brasil. Agora eu vou falar com vocês um pouquinho sobre como que eu estou fazendo essa pesquisa, né? Então, sabendo o que eu sei sobre o Brasil, as realidades fenomenais das mulheres negras e o sistema educacional brasileiro, como eu estou estudando as experiências das mulheres negras pós-graduandas em matemáticas. O meu projeto de pesquisa é baseado no feminismo negro e enquadrado na metodologia intitulada Pesquisa Qualitativa Feminista Negra. Nesse estudo, a pesquisa qualitativa feminina negra oferece amparo epistemológico para centralizar as vozes e experiências de mulheres negras e posicioná-las como produtoras legítimas de conhecimento sobre suas próprias vidas. Essa metodologia requer que eu tenha ferramentas teóricas e ferramentas analíticas que focam a justiça, tanto para situar e desvendar histórias individuais e coletivas que permitam ao pesquisador desafiar o status quo nos níveis individuais, institucionais e estrutural e produzir estudos que promovam a libertação das mulheres negras. Então, a metodologia feminista negra tem sempre como foco a justiça racial e a produção de conhecimentos que focam a libertação e a humanização de mulheres negras. A complexidade das realidades fenomenológicas das mulheres negras e a natureza pioneira desse estudo exigem que eu adote uma abordagem multidisciplinar. Eu estou reunindo, então, várias orientações teóricas e áreas de pesquisas, inclusive a sociologia, a educação matemática crítica, estudos negros e estudos de gênero, e feminismo negro, obviamente. Eu coloquei algumas das pessoas que eu uso como, alguns dos intelectuais e autores que eu uso como embasamento teórico aqui. Então, vamos falar um pouquinho das participantes do meu estudo. As participantes do meu estudo são 7 mulheres negras auto-identificadas e que estão fazendo cursos de pós-graduação em matemática no Brasil. Todas se identificam como mulheres heterossexuais, cisgênero, que estudam em universidades públicas. Embora seu status socioeconômico tenha variado durante a infância, atualmente elas fazem parte da classe média brasileira. Há uma representação semelhante de participantes em relação à classificação racial, baseada nas categorias do IBGE, como elas se identificam em pardas, níveis de pós-graduação em relação ao mestrado e doutorado, áreas de estudo. No meu estudo, nós temos mulheres da área de matemática pura e educação, e a representação no programa de pós-graduação. Algumas são a única no programa e outras não são. A maioria das mulheres participantes desse estudo recebem financiamento institucional, bolsa CAPES, bolsa de auxílio,
e moram com membros da família. Só tinha uma participante que morava sozinha. Isso é importante pensar também, porque as configurações sociais, como, né, classe social, onde a pessoa usa arranjos de vivência também impactam como essas mulheres podem ou não participar nos espaços matemáticos. E conforme mostrado no mapa, é aquele mesmo mapa que eu mostrei antes do Patadados, as participantes vêm de 3 grandes áreas brasileiras, o Sudeste, o Nordeste e o Centro-Oeste. Ninguém do Sul, infelizmente, não consegui conversar com ninguém do Sul. Como que eu coletei dados para essa pesquisa? Então, teve 3 formas principais de coleta de dados. O questionário demográfico, que foi um questionário online, entrevistas e escolha de uma autobiografia ou linha de tempo. Elas podiam escolher se elas iam escrever uma autobiografia ou produzir uma linha do tempo. O questionário incluiu perguntas de múltipla escolha sobre raça, gênero, classe social e contextos educacionais desde a primeira infância até a pós-graduação. Pelo menos 2 entrevistas semi-estruturadas foram realizadas online pelo Zoom, que resultaram em relatos ricos de experiências matemáticas dessas mulheres, tanto em ambientes não acadêmicos e ambientes acadêmicos, assim como as estratégias que elas utilizaram para permanecer resilientes. Na segunda entrevista, cada participante compartilhou um objeto matemático que elas mesmas produziram, para me ajudar a entender suas percepções de desempenho, reconhecimento e competência em matemática. Na autobiografia, as participantes compartilharam experiências que foram significantes para elas como alunas e praticantes de matemática. Muitas dessas pessoas também são professoras atualmente. Nas linhas de tempo, as 2 participantes escolheram fazer linhas de tempo. Elas destacaram momentos que marcaram a sua socialização, né, a sua experiência no ensino de matemática e na profissão também como professoras ou como pesquisadoras, desde o ensino fundamental até a data presente. Ok, eu estou quase terminando essa parte, gente. Agora, como que eu estou analisando esses dados? Porque eu ainda estou analisando no processo de análise. Primeiro, eu vou falar da minha base analítica, porque muita gente ouve falar da interseccionalidade como, né, aquela encontro de identidades. Mas na minha área de pesquisa, eu uso a interseccionalidade como uma ferramenta analítica que me força a entender como várias estruturas, como vários projetos, como várias instituições influenciam as experiências de mulheres negras. Então, por exemplo, eu não posso falar de educação matemática se eu não falar, por exemplo, da condição de trabalho, da condição econômica das mulheres negras, ou a condição de saúde, ou a condição de moradia. Porque uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais para frente, por exemplo, para a maioria das mulheres negras que eu conversei, um dos grandes fatores decisivos delas fazerem o programa, né, que elas estão fazendo foi a localização, porque ou elas não podiam ou elas não queriam se afastar da família, né? Então quando a gente está analisando as experiências de mulheres negras, eu não posso olhar só o que está acontecendo dentro de sala de aula. Para entender de forma holística, eu tenho que analisar o que está acontecendo com a mulher negra e com as participantes, especificamente num contexto mais geral. A Patricia Hill Collins tem um livro em colaboração com a Build, eu esqueci o primeiro nome dela, que explica muito sobre a interseccionalidade como estrutura, como base analítica, que realmente força a gente a entender projetos políticos, políticas institucionais, sistemas econômicos dentro daquele objeto de estudo que a gente está tendo. Outra coisa também outro método que eu estou usando, esse é tanto o método analítico como o método de escrita, que é a escrevivência. A Conceição Evaristo, né, que é a grande promotora desse método vou usar traduzir, mas traduzir de repente não é a melhor expressão, mas de interpretar, de dar sentido às vivências de mulheres negras, né? A partir da escrita, a gente vai escrevendo a vivência de mulheres negras, que também, como uma mulher negra, é parte da minha vivência também, né?
E nessa escrita, nessa perspectiva de análise de conhecimento, a gente está sempre promovendo a humanidade da mulher negra e desafiando, né, as narrativas dominantes que dizem que as mulheres são incapazes, mulheres negras são incapazes, inferiores, incompetentes, não pertencentes, por exemplo, ao espaço matemático. E uma outra base analítica que eu estou usando é o estudo de caso múltiplo, que é quando você tem vários casos, né? E na minha pesquisa, cada mulher se torna um caso que eu analiso profundamente as histórias que essas mulheres estão me contando individualmente para entender quem são e quais são as suas mativivências, e depois eu faço uma análise que corta, né, todos esses casos para trazer as semelhanças, as diferenças e as semelhanças das diferenças entre essas mulheres, entre essas vivências. Aqui eu estou mostrando para vocês, eu não lembro como é que fala coding em português, não sei se é de codificando, mas esses são os passos que eu tomei para codificar esses dados, e a gente pode conversar sobre eles se vocês tiverem interesse também. Ok, agora deixa eu ver. Esse aqui é a ferramenta conceitual inicial que eu estou produzindo. Então, na minha pesquisa, eu espero que eu tenha deixado claro quando estava falando, eu começo do ponto de que as experiências das mulheres negras estão sempre informadas pelas experiências delas na sociedade em geral. Essas realidades fenomenais de mulheres negras, é isso que eu quero dizer. Que para eu analisar as experiências que eu estou chamando de mativivências de matemáticas negras, eu tenho que inserir essas mativivências dentro do contexto social. Por isso que eu comecei falando do branqueamento, o mito da democracia racial, colorismo, da condição da mulher negra na sociedade brasileira em geral. E aí eu vou entender que tem pelo menos 5 fatores que influenciam as experiências dessas matemáticas negras. É o contexto sociopolítico que elas estão inseridos, é o contexto institucional que elas estão inseridos, a identidade matemática. Identidade matemática é aquela percepção de quem que elas são matematicamente, tanto do outro como dela, né? Como o outro a percebe, como ela se percebe, como essas percepções formam, né, a identidade matemática dessas mulheres. O suporte da comunidade. E não existe uma comunidade, são várias comunidades, né? Comunidades familiares, comunidades acadêmicas, são várias comunidades que apoiam essas mulheres na trajetória delas. A agência, aquela sensação do eu, né? Aquela percepção do eu, que é ativo, que age em relação às experiências que elas estão tendo. E dentro do contexto institucional, e essa parte que a gente vai focar mais um pouquinho na frente, eu estou pensando em 3 coisas. As dinâmicas interpessoais, né? O que acontece entre 2 pessoas, 3 pessoas, no nível interpessoal, as estruturas institucionais e as narrativas institucionais. E nesse ser agente, eu estou pensando tanto no nosso ser individual quanto no coletivo. Gente, uma coisa que eu percebi aqui em outro slide é que tem umas coisas também em português e meu inglês. Eu peço desculpa porque eu escrevo a maioria das minhas coisas em inglês e traduzo. Por causa do doutorado, né, a gente aprende essa linguagem mesmo. O inglês foi a linguagem que eu aprendi a falar sobre essas coisas. Então, se vocês virem esses erros, e também na minha fala é por causa dessas confusões. Agora eu vou parar de ler, a gente vai falar um pouquinho sobre as minhas observações iniciais. Então, vamos falar aqui, eu vou focar no contexto institucional e depois, se vocês quiserem saber sobre as outras partes, a gente pode conversar nas perguntas. Existem várias narrativas dominantes de gênero, raça e classe que se fazem presente nos espaços de pós-graduação matemática no Brasil, salas de aula, laboratórios, grupos de estudos, conferências. Isso são coisas que as mulheres podem ter ouvido diretamente, ou coisas que a sociedade já impõe, e coisas que elas mesmas internalizaram devido à socialização no mundo, né, que não considera a mulher negra como uma mulher intelectual, uma mulher inteligente, uma mulher capaz de fazer matemática. Então,
eu queria ter feito essa parte um pouquinho interativa, mas eu não sabia muito bem a plataforma. Mas eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido isto, que matemática não é para mulher, né? Então, isso é uma coisa que todas as mulheres falaram, que, né, tem sempre esse estigma de que a mulher não consegue pensar logicamente, que ela devia estar fazendo psicologia, pedagogia e não matemática. Outras coisas, outras narrativas dominantes, principalmente agora com discussões sobre cotas em programas de pós-graduação, é que as cotas prejudicam a qualidade do programa. E apesar do que no Brasil, pela lei, as cotas não são necessariamente raciais, né? Pelo menos na graduação, elas são primeiro sociais. Quando se fala em cotas no Brasil, se pensa automaticamente em pessoas negras e indígenas. E quando a gente fala que as cotas prejudicam a qualidade do programa, a gente está falando que o quê? Que pessoas negras e indígenas que foram, né, que exerceram o seu direito de entrar pelos processos de cotas estão desmerecendo os programas. Os estudos têm que ser prioridade na sua vida. Então, tem isso, né? Que a matemática tem que estudar, que a pesquisa 24 horas, que é o que tem que fazer, não tem tempo para nada. É isso que consome, né, a vida do matemático, do estudante de matemática. Isso é bastante perigoso, porque, como eu estava falando antes, muitas das mulheres que a gente está falando, as mulheres matemáticas, têm várias responsabilidades sociais. Responsabilidades com família, responsabilidade com crianças, responsabilidades com o próprio bem-estar, responsabilidades com empregos, que muitas delas trabalham também, e com essa percepção de que quem estuda só estuda, como uma das participantes falou, só estuda, entre aspas, a gente ignora que essas mulheres têm sim outras prioridades, e que essas prioridades não tornam menos inteligentes ou menos capazes de exercer seu papel como produtoras de conhecimento matemático. Outra narrativa dominante é que os negros não são inteligentes. Isso aí já vem, né, dos tempos coloniais do Brasil, da inferiorização do intelecto negro para justificar a opressão, né, e a escravização de pessoas negras. E que mulheres negras são encrenqueiras. Isso foi muito interessante, porque eu perguntei, uma das perguntas foi: você conhece algum estereótipo específico sobre mulheres negras na matemática? A maioria delas não sabiam, não sabiam de nenhum estereótipo específico que falava sobre matemática, mulheres negras na matemática. Mas 2 mulheres falaram sobre essa ideia de que as mulheres negras são barraqueiras, são encrenqueiras, são agressivas, são barulhentas. E isso é bastante interessante, porque quando elas estavam falando sobre isso, o que elas estavam falando é que às vezes elas são posicionadas ou que estão fazendo tempestade em copo d'água, porque são assim mesmo, ou então elas são posicionadas como defensoras desse grupo estudantil, porque elas são barraqueiras mesmo, elas vão lá, vão falar mesmo, vão exigir e vão fazer acontecer. Então, eu achei bastante interessante que o único grande estereótipo que surgiu nas nossas conversas foi isso. Outra coisa que a gente conversou desse contexto institucional foi as dinâmicas interpessoais de discriminação, que são perpetuadas tanto por colegas e professores. E aqui eu estou falando de 2, as explícitas e implícitas. No Brasil a gente fala veladas, aqui fala macroaggressions e microaggressions. Mas uma coisa muito interessante das minhas conversas com as participantes do meu estudo é que todas elas forneceram, de uma maneira ou outra, uma situação em que, mesmo se elas não tivessem certeza, elas tiveram a sensação de que, será que estão pensando isso, falando isso porque eu sou uma mulher negra? Mas falaram dos seus programas, falaram dos seus colegas, dos seus professores. Mas, em sua maioria, quando eu perguntava explicitamente: você já sofreu discriminação por ser uma mulher negra no seu programa? A maioria falou não. E a maioria falou não porque elas estavam pensando naquelas manifestações de racismo que são bem explícitas. Sabe quando você chama uma pessoa de macaco? Ou quando você fala... uma delas falou assim: eu nunca fui seguida em nenhum lugar. Ou ninguém nunca falou que eu não devia estar aqui. E foi muito interessante ouvir isso, porque
eu estou entendendo, e é uma coisa que eu vou falar depois também, sobre os níveis de letramento racial. Porque, às vezes, o que eu percebi foi um certo medo de enunciar o que as experiências que me relataram como discriminação, e também aquela sensação de que, para ser discriminação mesmo, tem que ser uma coisa que todo mundo, inclusive uma me falou assim, parece que eu tenho que convencer os homens brancos de que aquilo que eu passei realmente é uma discriminação para ser uma discriminação. Então, como se tivesse que a validação do homem branco fosse o que fosse necessário para que elas estivessem passando ser classificado como discriminação. Mas, em geral, todas falaram de alguma situação, algum momento em que elas duvidaram ou pensaram que poderia ter acontecido por questões raciais e de gênero, né? Algumas falaram de coisas bastante explícitas. A Maria Firmina, ela é uma professora já, ela está fazendo doutorado, ela é uma professora, e ela estava dando aula de cálculo, era para o primeiro ano, era a primeira aula de cálculo esse primeiro ano, de uma faculdade pública, e ela entrou, os alunos já estavam lá, aí um aluno perguntou assim, onde está o professor? E aí ela falou assim, eu sou professora. Aí o aluno falou, não, tô falando sério, onde está o professor? E ela falou, sou professora, e prosseguiu para dar aula. E nessa primeira aula, em vários momentos, esse mesmo aluno falava assim, essa professora usa o cabelo natural, o aluno falava assim, nossa, como vocês acham que ela lava o cabelo? Será que ela usa o ventilador para secar? Então, assim, algumas das narrativas, das histórias dela são bem explícitas e outras são mais sucintas, implícitas. Então, onde está a professora, né, não conseguir enxergar a mulher negra como produtora, como conhecedora da matemática. Outras dinâmicas bem interseccional foi uma das alunas ter participando de um evento matemático, e na hora do coffee break não tinha café, e aí o professor olha para ela e fala assim, por que você não vai fazer o café para gente? E, né, a gente tem que entender as posições de hierarquias na instituição matemática, né, professor-aluno, né, professor-aluno, e mesmo assim essa aluna se sentiu empoderada de falar para o professor assim, mas por que você está pedindo para mim, para eu fazer o café? E ela era a única mulher negra daquele evento, né? E essa mesma aluna tem outro relato que ela namorando um homem branco, também no programa de pós-graduação que ela faz, ela é sempre comparada com o namorado. Os professores falam, por que você não é mais como seu namorado? Pede para ele te ensinar, você devia ser mais como ele, coisas nesse sentido. E uma das participantes tem uma história bastante explícita que um colega fala para ela, mas o que você está fazendo aqui? Você está aqui para diminuir a qualidade do programa, com o entendimento de que ela tinha sido aceita no programa por sistemas de cotas. Uma coisa que eu não falei, mas eu também fiz essa análise, quando eu estava analisando os dados do ENAD para 2018, estava analisando os dados dos graduandos, quem estava se graduando em 2018 nos programas de graduação no Brasil, né? Matemática de graduação no Brasil. E nesses dados, eles tinham informações sobre quem tinha entrado por políticas de políticas públicas de acesso, inclusive cotas. E a maioria dos alunos que tinham sido beneficiados por políticas públicas eram, na verdade, homens brancos. Mas, quando a gente lê na literatura, são as mulheres negras, alunos negros e indígenas que são estigmatizados como, né, os beneficiados de cota. Principalmente falando anteriormente que a cota no Brasil também tem esse viés social. Teve coisas um pouco mais veladas, que as participantes ainda se questionam se seria ou não discriminação do que elas tinham experimentado, mas que para elas tinham sido sim. Por exemplo, a Ruth, uma aluna agora de mestrado, ela fez um programa de verão em uma universidade bastante conceituada do Brasil, e nesse programa de verão ela era a única menina negra da matéria que ela estava fazendo, e o professor sempre questionava quando ela questionava o professor, por exemplo, se ela tivesse encontrado algum outro resultado, ou se alguma coisa não estava batendo, ele sempre perguntava, tem certeza que você fez direito? E ela percebia que essa dinâmica não acontecia com outros
meninos, com outros alunos, principalmente com os meninos da sala, né? Teve uma participante que ela falou bastante sobre essa sensação que muitas mulheres têm de que não se sente valorizada. Principalmente professores que não convidam para fazer parte de grupo de pesquisa, que não tem muita aquela expressão de certeza no potencial, na capacidade de mulheres negras. Também teve situações em que as mulheres negras eram motivadas, né, a fazer pesquisas sobre pessoas negras simplesmente porque elas eram pessoas negras, limitando assim, né, as capacidades epistemológicas de mulheres negras, por exemplo. E outro exemplo que eu coloquei aqui dessas dinâmicas veladas é quando o colega da Ruth nunca reconhecia quando ela tinha resolvido os problemas que ele não conseguia fazer, mas sempre reconhecia e elogiava o outro colega de grupo. Era uma interação de que só eram 3 no grupo, ela e mais 2 meninos, um menino negro e um menino branco, e o colega negro sempre elogiava o menino negro e o menino branco. E uma coisa bastante interessante com as conversas com as mulheres negras, e que às vezes é um pouco difícil de falar, que o machismo não é só de homens brancos, né? O machismo é um problema social que homens negros também aderem, né? Quando eu perguntei para as mulheres negras qual que é a diferença, né, social do homem negro para a mulher negra, e elas falaram sobre o homem negro ainda ser um homem, né? E numa sociedade fundamentada no patriarcado, no machismo, eles ainda têm alguns eu vou colocar privilégios entre aspas, porque na verdade a gente sabe que não são privilégios, né? Acho que o último. Professora, tem como falar mais um? Eu paro? Era isso que eu queria. Nós já estamos em 53 minutos, tá? Podemos ir a 1 hora, mais uns 7 minutos. Ok, tem só mais um, aí a gente vai para as perguntas, tá bom? Tá. Obrigada, gente, por estar aguentando, né? 1 hora é bastante tempo. Ainda no contexto institucional, as mulheres falaram muito sobre a subrepresentação de mulheres. Mas não só no sentido de não tem nenhuma mulher aqui, mas no sentido dos efeitos dessa subrepresentatividade na própria participação das mulheres no programa, percepção de si e percepção do coletivo. Teve a Maria Firmina, por exemplo, ela perguntava o tempo todo, onde estamos? Onde estamos? Ela é a única do programa, e ela perguntava, onde estamos? Onde estamos? Por que não estamos aqui? Por que não estamos chegando? Então, é uma constante interrogação sobre, né, onde nós estamos, e quais espaços que nós somos aceitos, quais espaços que não somos aceitos e por que não. E as mulheres também falaram sobre o poder da representatividade, né? De você se ver em um lugar, você ver alguém que se parece com você num lugar, possibilita muito a sua imaginação, né? Se ver como parte daquele espaço, né? Se imaginar pertencente àquele espaço. Outra participante que também faz pesquisas nessa área de raça e educação matemática sempre falou que existe um isolamento epistemológico, porque não tem ninguém para ela compartilhar informações, né, conhecimentos. Não tem pessoas que possam conversar, trocar figurinhas, né, com ela. E a expressão que ela usou foi o Wikipreta, ela vira referência sobre o assunto, e tudo é ela vira, né, essa expert num sentido bom, né, que ela é validada como conhecedora, porém com peso muito grande, porque não tem com quem, né, dividir essa responsabilidade, e também ela vira uma representante de um grupo racial e de gênero que não é justo. A sensação de isolamento, de estar sozinha. A Ruth e a Maria Firmina conversaram bastante sobre isso, porque para elas, por não ter ninguém, outras mulheres negras em seus programas, não tem com quem compartilhar experiências. E, às vezes, até situações de discriminação que elas pensam passar, elas não têm com quem conversar para calibrar as impressões dela, né? Então, ela se sente muito sozinha, muito isolada, muito sem referência. E outra grande perspectiva sobre a subrepresentação das mulheres negras também é o compromisso
dessas mulheres a serem referências para outras mulheres. Então, elas estão no programa para mostrar para outras meninas e mulheres que elas sim podem persistir no programa. Existem algumas estruturas básicas que elas identificaram como suporte, como a bolsa, né, monitoria, auxílio viagem, salas de estudos. As estruturas básicas, realmente, como a gente está vendo, foram muito básicas. Elas tinham também algumas coisas a falar sobre as lacunas institucionais que dificultam o engajamento de mulheres negras. Por exemplo, como eu falei antes, as opções limitadas, né, de programas de matemática fora do eixo Rio-São Paulo. E apesar de a maioria das participantes estarem em bons programas de matemática pelo conceito do CAPES, elas ainda acham que essas não foi somente pelo conceito que elas estão lá, primordialmente pela localização geográfica. Acho que todas falaram sobre a falta de estruturas que motivam o engajamento, que motivem, né, o engajamento entre estudantes. Então, essa sensação de isolamento, principalmente, né, saindo, né, do Covid e não sabendo, não conhecendo outros alunos, não tendo oportunidade de grupos de estudos fora, assim, né, dos alunos que fazem a orientação com o mesmo professor, não conhecendo alunos, por exemplo, do mestrado, da graduação, que poderiam criar uma linhagem de estudo, de conversa, de pesquisa. Falta de auxílio financeiro suficiente, principalmente para as mulheres que são mães, que eu conversei com mulheres mães e mulheres casadas que têm responsabilidades familiares, e essas mulheres, infelizmente, não podiam, né, se dedicar completamente ao estudo porque a bolsa não condiz com as realidades familiares dessas mulheres. E outra coisa que também falaram bastante foi a hegemonia do inglês, né, inglês ou francês, e em alguns casos o alemão também, como língua estrangeira, e a falta de apoio dos programas para ajudarem as mulheres negras a adquirirem essa habilidade. É interessante pensar sobre isso, né? E pensar quem no Brasil faz aula de inglês desde que nasceu, né? Algumas formas de suporte dentro das instituições que essas mulheres negras desenvolveram. Primeiro é formando alianças com outras mulheres, e principalmente porque muitas das mulheres negras que eu entrevistei são únicas no programa, essa aliança se dá na questão de gênero, não necessariamente na questão racial. Então, são e foram mulheres amigas, professoras, orientadoras, mães, que forneceram apoio emocional, acadêmico, financeiro necessário para que essas mulheres persistissem nos programas. Ok, eu vou falar agora a última coisa, os convites para todos nós. Primeiro convite que eu tenho é uma autorreflexão crítica, porque nós pesquisadores, né, da educação antirracista, a gente acredita que a gente vive num mundo que a antinegritude, por exemplo, ela está em todos os lugares, e nós somos socializados a praticar consciente ou inconscientemente a antinegritude. Então, para a gente engajar numa educação matemática antirracista, a gente primeiro tem que olhar para nós mesmos e aceitar que nós trazemos conosco, querendo ou não, ideologias, práticas que vão desumanizar pessoas e mulheres negras. Letramento racial e de gênero, a gente precisa saber da história, a gente precisa saber, né, dos estudos sociológicos, estudos educacionais que já existem, que vão nos trazer informações ricas sobre as questões de gênero e raça no país, na educação de exatas, na área de exatas, na educação matemática. Isso é principalmente importante para pessoas negras, porque o que eu percebi, o letramento racial das minhas participantes, se a gente fosse colocar numa escala, difere. E quanto mais crítico o letramento racial dessas mulheres, mais facilidade elas tinham em identificar as situações que elas passavam como racismo, como discriminação. Desenvolvimento de conhecimentos a partir da experiência de meninas e mulheres negras, como eu já falei anteriormente, né, ainda é um número muito pequeno de estudos, de pesquisas, de trabalhos que centralizam mesmo as meninas e as mulheres negras. E, por fim, a criação de sistemas educacionais e espaços matemáticos antirracistas e antipatriarcais. Ok, pronto. Obrigada, viu, gente, por me ouvir. Espero que eu tenha elucidado um pouco e que a gente possa ter uma boa conversa. Muito obrigada, Priscila. Várias questões tu colocaste aqui, assim,
eu sinto muitas... É difícil de a gente perceber a diferença, digamos assim, entre ser mulher e ser mulher negra, matemática, assim, porque muitas das questões que tu trazes aqui, bom, são questões que as mulheres falam, por exemplo, tu falaste agora há poucos momentos sobre ser representante, né? É muito... Agora já as coisas estão mudando um pouco. Em congressos, por exemplo, era comum ter só uma mulher palestrante, agora já tem um cuidado um pouco maior, mas o depoimento que a gente tem de mulheres é assim, quando elas são a única palestrante, elas estão, afinal, representando toda uma classe, e nem sempre a gente está querendo ser representante de uma classe, né? A gente está querendo só falar do trabalho da gente, né? Então, isso às vezes é pesado, torna pesado, né? Essa posição que muitas vezes a gente é colocada, né? Mas é pesado e também injusto, né, professora? No sentido de que as mulheres e mulheres negras não são permitidas individualidade. Porque o que você faz significa todas as mulheres são assim. O que você fala, todas as mulheres pensam assim, né? Então, é um apagamento da individualidade e, né, um peso de carregar um grupo que é tão diverso e tão heterogêneo, né? Quanto o grupo de mulheres e mulheres negras. Mas então, durante toda a tua fala, eu fiquei pensando assim, bom, onde é que tem a diferença crucial de ser ou não ser negra, né? E eu acho que lá nos teus primeiros slides, aquele que fala do branqueamento, eu acho que aquelas 3, como é que tu chamaste, projetos? Raciais. Ali está embutido o esforço maior que a mulher negra tem que fazer, né? Comparado à mulher branca, né? E eu fiz essa pergunta para as participantes, né? Você percebe que existe diferença entre a condição, falamos primeiro da condição social da mulher branca para a mulher negra, e todas falaram sim. Porque, por exemplo, a mulher branca, ela vira sinônimo de beleza no Brasil, né? Falando de um espaço fora da matemática. Ela é a mulher desejada, né, para a maioria dos brasileiros. E como mulher desejada, ela é aceita de uma maneira que mulheres negras não são. Falando especificamente dos espaços matemáticos, as mulheres falaram, por exemplo, de que tem que trabalhar, a Carolina falou 80 vezes mais, né? Para ser reconhecida pelo trabalho de que as suas colegas brancas talvez são reconhecidas já independente do esforço, né? Também falaram, por exemplo, das mulheres brancas serem convidadas para falarem de suas pesquisas matemáticas. Elas não são necessárias, não sei agora, né? Mas em sua maioria, as mulheres negras elas são convidadas para falar sobre o quê? A condição da mulher negra na matemática. E às vezes ela é uma pesquisadora de álgebra, é uma pesquisadora, né, de educação matemática em uma outra área, mas elas são sempre colocadas nesse espaço de falar da condição da mulher negra. A Tereza, já que elas são tão poucas, então aproveita para falar disso, né? E também porque essa dificuldade de entender a mulher negra como produtora de conhecimento matemático. Por exemplo, a minha área de pesquisa é a experiência de mulheres negras. Eu estou produzindo conhecimento nessa área, mas uma pesquisadora que está trabalhando na parte de geometria, ela entende da experiência pessoal dela e da consciência coletiva que ela criou, mas não é a área de conhecimento acadêmico dela, né? E, inclusive, uma das coisas que a gente conversou também foi quando as mulheres negras se sentiram celebradas nos espaços matemáticos, se existiu algum momento em que elas se sentiram celebradas. E, em sua maioria, elas se percebem celebradas ou reconhecidas somente pelo convite de falar sobre a experiência de mulheres negras. Ainda não estão sendo convidadas ainda para fazer parte de mesas redondas sobre assuntos puros da matemática ou das áreas de conhecimento delas.
Outra, a Tereza falou uma coisa muito marcante sobre as possibilidades de futuro, porque essas mulheres negras estão na pós-graduação e, em sua maioria, elas pensam ser professoras universitárias, né? E a Tereza levantou o questionamento, ela falou assim, será que eu vou ter a mesma oportunidade que outras mulheres brancas, sendo que eu vou sair da pós-graduação e as pessoas ainda não vão conhecer meu potencial acadêmico? Porque toda vez que me convidam para falar, toda vez que me percebem pelo corte racial. Então, elas falaram um pouco dessas questões, né, que é bem a interseção da raça e do gênero. Foi interessante para mim, eu acho que porque eu venho do contexto educacional dos Estados Unidos, da pós-graduação, que a raça é bastante marcante aqui, né? Então, as mulheres negras aqui, elas vão falar primeiramente de raça. Quando você pergunta para elas assim, a condição de mulher negra, elas vão falar como negra, primeiro, aí como mulher. Então, eu estava com esse pensamento quando eu fui para minha pesquisa. E quando eu entrevistei as mulheres, primeiro elas falam como mulher, e depois elas trazem esse recorte racial. Então, a centralidade de gênero é bastante marcante nas experiências de mulheres negras, que para mim, né, brasileiras. Brasileiras. E para mim isso é bastante importante porque existem estudos que focam, poucos estudos que focam na raça, na questão da educação matemática no Brasil, na raça, e não fizeram essa questão do gênero. E aí falaram sobre as experiências como um coletivo. O que é interessante entender o coletivo racial, né, do grupo racial. Porém, para todas as mulheres negras que eu conversei, elas sempre começavam pela questão da mulher, do gênero, e depois falavam da questão racial. É bem interessante isso. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Podem abrir o microfone. A gente não vê eles, não vê, professora? Não, nós temos a lista dos presentes ali na esquerda. Ah, tá. E aí, quem é que está com o microfone aberto, né? Eu vou colocar meu e-mail aqui nas mensagens para quem quiser continuar a conversa também, quiser recomendações bibliográficas, coisas assim. Eu sei que eu falei muito. Não. Uma coisa que achei muito interessante, eu escutei uma fala teve uma mesa redonda no Malca, em João Pessoa, em setembro, outubro, e a Manuela estava nessa mesa, e ela projetou o cartaz que tu colocaste aí também num dos teus slides, o cartaz do movimento de mulheres negras cientistas, né? Uhum. E é lindo aquele cartaz, né? Porque os brincos não sei se tu quer projetar agora aí. Sim, vou colocar lá. Não conhece assim o cartaz. É lindo os brincos. A Manuela chamou a atenção os brincos são os símbolos matemáticos e realmente estão falando da existência das mulheres negras e do pertencimento das mulheres negras. Né? Eu achei muito lindo. Aqui, né? Isso ali, bem no meio, bem no meio ali. Foi uma aluna. Foi uma aluna da UFBA que criou, o grupo das... Acho que o grupo hoje são aproximadamente 80, 90 mulheres de todo o país. Tem algumas de nós que também moramos fora, mas que estão sempre engajadas com a questão do Brasil também. E foi muito bacana participar da criação desse logo, porque todas nós engajamos sobre o que a gente queria que representasse, né, esse grupo. Quando as pessoas olhassem, eles pudessem ver a gente nesse cartaz, nesse logo. A gente tem rede social também. 80? Esse 80? Grupo Deixa eu conferir, é entre 80 e 90. E são alunas da graduação, da pós-graduação e professoras mesmo.
Professoras e pesquisadoras. Tem pessoas que trabalham em instituições de pesquisa que não são necessariamente de ensino superior. Uhum. Deixa eu entrar. Professora, as pessoas... 89 membros agora. As pessoas que estão aqui assistindo a gente mais pós-graduando, quem a senhora conhece as pessoas que estão aqui? Alguns dos professores de pós-graduação e acredito que os outros são os alunos. Porque se tiver alguma questão sobre, né, estudar fora, fazer doutorado no exterior, coisas assim, perguntas que o pessoal pode ter. Eu queria justamente o que eu estava pensando, Priscila, para você contar um pouco para nós da tua experiência, né, fazendo esse trabalho nos Estados Unidos, sendo uma mulher brasileira, né, de descendência negra. Como é que é isso? Tu sentiu as tuas participantes responderam, né, as percepções delas em relação à questão da sendo mulher negra, né, tal. Mas e você? Eu estou curiosa para saber, você nos Estados Unidos, como é que está lidando com matemática? Como é que está sendo a tua experiência? Fala um pouquinho. Então, uma experiência bastante inusitada, porque quando eu fiz a graduação no Brasil, eu me formei em licenciatura em matemática, né? E quando eu terminei a licenciatura, eu já sabia que eu queria fazer pós-graduação. Vim de uma família muito pobre e, para mim, a educação foi o lugar onde que eu poderia ter uma outra forma de vida, né? Uma condição socioeconômica melhor. Sair da pobreza, falar em português bem claro. E os professores da graduação foram bastante, assim, eficientes em me fazer me ver na graduação, da pós-graduação. Então, quando eu saí, eu já queria mestrado, doutorado, eu já sabia Empoderar. Então, só que eu ia falar indoutrina, é que eu não sei a palavra em português, mas porque não tinha outra possibilidade para gente. Ou a gente ia para academia ou ia para academia. Eles realmente focaram essa parte da nossa formação acadêmica mesmo. Alguns dos meus colegas foram para trabalhar em banco, em outras coisas, mas a maioria na área acadêmica. E aí eu não entrei no programa de mestrado que eu queria no Brasil, e eu tinha uma irmã que já morava aqui nos Estados Unidos, e ela ganhou um neném e comprou um restaurante ao mesmo tempo. E minha mãe já foi embora, ela estava aqui e já foi embora. Mas a minha mãe meio que me forçou a vir para cá, cuidar da minha sobrinha, para minha irmã poder tocar o restaurante. E eu fiquei aqui 4 meses cuidando da minha sobrinha e falando, meu Deus, essa vida de babá não é para mim, realmente tenho que entrar na pós, tenho que fazer alguma coisa, tal, não sei o quê, e desesperada para ir para o Brasil. E minha mãe não terminou o ensino básico, ela não terminou nem a 8ª série, mas ela é muito, muito inteligente, muito esperta, assim, com essa questão de vida. E ela falou assim para mim, ô Priscila, para fazer pós-graduação não tem que ter inglês? Eu falei, tem, né? Porque a maioria tem que ter uma língua estrangeira, inglês e espanhol, né? E ela falou, por que você não faz inglês aí? Já que você está aí. Eu falei, nossa, e agora? Boa ideia, vou fazer inglês aqui. E eu fiquei 2 anos e meio estudando inglês aqui, e aí eu falei, agora eu vou voltar e vou fazer mestrado, doutorado no Brasil. Aí ela falou, ué, por que você não faz doutorado aí? Já tá aí? Eu acho que minha mãe estava querendo me despachar do Brasil já, né? Por que você não faz aí? E eu encontrei esse programa, eu não tinha ideia sobre essa questão da justiça racial na matemática, não conhecia nada sobre a justiça social na matemática. Quando eu fiz meu projeto de pesquisa para o mestrado, era sobre inclusão de alunos com deficiência visual na matemática, que foi o tema do meu TCC na graduação, que tem, né, vínculo com a equidade e tal, mas não tinha essa linguagem, não tinha esse conceito. E aí eu encontrei esse programa em Chicago e apliquei para esse programa, eles me aceitaram com bolsa, e me deram uma bolsa total aqui por 2 anos e meio para eu entrar no programa. Quando eu entrei no programa um programa de educação matemática, né? Então, é estudo sobre educação matemática, eles não fazem matérias de matemática pura aqui, no programa de pós-graduação. Eu fiz porque eu estava pensando em voltar para o Brasil, geralmente tem, né, uma carga horária de matemática pura, né? Só que eu fiz um departamento de matemática, mas o meu programa não tem, é só educação. Então, tudo que eles falam sobre educação aqui tem esse viés de justiça racial, justiça social, justiça climática, tudo aqui é baseado na justiça de alguma vertente. A universidade tem como uma das suas temáticas a justiça social, então tem toda uma estrutura aqui para essas pesquisas. E aí,
o meu orientador hoje em dia, que é o professor Danny Martin, é um dos grandes nomes aqui que estuda a questão racial na matemática no Brasil. Eu fiz a primeira aula de doutorado com ele e ele estava falando sobre gênero, raça e classe na matemática. E eu lendo os artigos que a gente estava lendo, todos nos Estados Unidos, é bem focado aqui nos Estados Unidos o ensino. E eu, gente, mas isso aí parece comigo. Não, mas isso daí eu também experimentei. Não, mas isso daí... E aí eu comecei a conversar com esse meu orientador, que na época era só orientador acadêmico, não era orientador da tese ainda, e falando para ele, que falou assim, nossa, mas parece tão similar, tão igual, tão parecido, queria, de repente, fazer alguma coisa nesse sentido, e ele sempre me apoiou. No começo, ele queria que eu fizesse uma comparação entre Brasil e Estados Unidos. Só que eu achei um pouco injusto, porque aqui são 25 anos de pesquisa já na área. Então, a quantidade de conhecimento que se tem sobre as intersecções de raça, de gênero, com a matemática é muito grande. Aí eu falei, não, primeiro deixa eu entender o que está acontecendo lá, né? E depois, no futuro, fazer, de repente, uma comparação. Mas... E na questão individual com o meu orientador, ele sempre me apoiou nessa temática, sempre me apoiou também financeiramente para comprar livros, para conferência, para conversar com pessoas, me conectou com várias pessoas da área, né? Ele também que me apoiou a fazer as especializações em estudo de gênero, estudos Black Studies, que abriram outros campos metodológicos, outras orientações epistemológicas para mim. Então, é bem aceito. O que é difícil para mim aqui é a questão da aula. Eu sinto que o meu programa, como o meu embasamento é totalmente educação matemática brasileira, que é bem diferente da educação matemática americana, eu não sinto que eles não abriram um espaço assim para dar aula, principalmente de metodologia, coisas assim, eles não abriram muito espaço para mim participar nesse sentido, não. Então, a maioria da minha participação aqui tem sido na área de pesquisa, bolsa de pesquisa, bolsa de aqui eles chamam a Graduate Assistantship, é uma coisa que você trabalha como assistente de professor, assistente de coordenadores de programa, mas eu senti isso, e tem uma outra aluna brasileira aqui, só que ela está fazendo um ensino de ciências, ela também não tem muita oportunidade para dar aula, não. Então, não sei se é uma coisa... Tem outros pós-graduandos brasileiros aqui nessa universidade, em outros departamentos, que eles dão aula, mas eu não senti que meu programa abriu esse espaço para a gente, não. É uma coisa assim que fica meio defasada na minha experiência aqui, como mulher negra, matemática brasileira, né? Outra coisa é a língua também, né? Que a gente não fala tanto, né? Que é muito difícil, porque tudo que a gente lê aqui é inglês. E aí, tudo que eu escrevo também é inglês. Aí tem que fazer essa... Aqui a gente fala translanguaging, né? Não é nem tradução, porque você constrói um outro trabalho, um outro texto em outra língua, né? Então, para mim, como eu tenho esse compromisso grande com ter certeza que eu estou produzindo também seja acessível em português para as pessoas que eu escrevo, é bem complicado esse processo. A minha tese eu gostaria de defender em português, principalmente porque meus pais, a minha avó vai estar lá, né? Então eu gostaria que eles entendessem bem o que eu estou falando. E aí permitiram que eu defenda em português com tradução em inglês. Então vamos ver. Vai ser a pública, eu vou com certeza, o Maurício vai ficar sabendo quando for a defesa da tese, e ele pode compartilhar a informação com vocês, se vocês também quiserem assistir. Obrigada, eu só queria te parabenizar, assim, nossa, uma oratória, né, Cidara, muito articulada, fala muito bem português, deve falar também muito bem inglês, a pesquisa super amarrada, densa, né, com conceitos bem complexos, e a gente percebe que tu domina, assim, valeu muito, obrigada, Priscila. Obrigada, professora, obrigada. Bom, então, já são 8 horas, eu queria agradecer muito, Priscila, a brilhante fala aí, e desejar muito sucesso aí no teu final do trabalho, e realmente manda notícias quando for a defesa.
Tá? Sim, muito obrigada. Então tá. Boa noite, então, a todos e felicidades mais uma vez. Obrigada. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Tchauzinho.